¿Es seguro utilizar brackets en niños? Es la polémica que vamos a hablar hoy. Yo quiero pasar todos los detalles sobre si es seguro, si no es, cuáles son los peligros, pero cuáles cuidados usted debe tomar antes de colocar un solo bracket en un paciente en dentición mixta. Entonces queda conmigo en el video que usted va a gustar de todas las indicaciones. Mis queridos, sean bienvenidos a más una clase, a más un video de este canal. Hoy nosotros vamos a hablar de brackets en niños, también llamada de técnica 4x2, que es una técnica que al revés de lo que las personas piensan, que es una cuestión de moda, que la gente comenzó a pegar, a cementar brackets en niños por algo que no es científico. No, mis queridos, nosotros encontramos ahí registros en la literatura. Les cuento que no son muchos, como por ejemplo, expansão mandibular, donde encontramos más de 80 revisiones sistemáticas ahí en la literatura científica. No, nosotros no encontramos muchos artículos sobre la técnica 4x2. Pero recién, en una recién búsqueda que yo hice ahí, yo encontré 25, más o menos 25 artículos de buena calidad acerca de la técnica 4x2. Para ustedes saberem um pouquinho da história, a primeira vez que foi utilizada, que foi criada esta técnica 4x2 foi por el Dr. Tom Mulligan. Então, foi a primeira vez que se utilizou a técnica, que é chamada 4x2 porque existem aí 4 brackets em la região anterior e 2 acessórios em la região posterior. Ustedes sabem que o primeiro bracket foi criado por el Dr. Angle e este acessório foi para a ortodôncia corretiva, foi para adultos. O primeiro bracket, o bracket Edgewise, o mais clássico de todos, que não havia nada de informação na base do bracket, não havia inclinação, não havia torque, não existia nenhuma informação na base do bracket. Pero depois, quando já existia aí uma história em ortodôncia corretiva, o Dr. Tom Mulligan acabou aplicando esta técnica em pacientes niños em dentição mixta para diferentes aplicações. E depois, o Dr. Isaacson foi o que oficializou por la primeira vez este nome, 4x2. Em la época, este término foi criticado em la Angle Orthodontics, que é o jornal maior do mundo. Foi enviado, doutores aí da Universidade de Pensilvânia enviaram críticas dizendo que o término 4x2, em verdade, em inglês, é chamado 2x4, pero começaram a criticar que este término 4x2 não era um bom término para definir a técnica e acabou que quedou 4x2, não adiantou de nada esta revuelta de los doutores aí. Bueno, a partir do momento que tuvimos esta técnica, os doutores começaram a aplicar a técnica e acaba que começamos um grande problema. ¿Por quê? Porque começaram a aplicar a mesma técnica de cementação de brackets para ortodôncia corretiva para a ortodôncia preventiva. Pero existem detalhes en el niño que está en el desarrollo de la oclusión que si nosotros no prestamos mucha atención, este 4x2 puede ser el tratamento más peligroso con más efectos que podemos tener en la ortodoncia preventiva. Entonces la respuesta, ya adelanto un poco de la respuesta sobre si es seguro aplicar brackets en niños. Puede ser seguro, pero también puede no ser seguro si usted no aplica los consejos adecuadamente. E o maior peligro envolvido em colocar brackets em niños é a reabsorção do incisivo lateral, a reabsorção da raiz do incisivo lateral. Porque basicamente, se você aplica a técnica de cementação, que seria o centro del diente, en el eje del diente, en el centro, en el sentido mesodistal, evaluando a angulação adequada desta corona, se nós simplesmente cementamos este bracket en este incisivo lateral, el lateral, al corregir su angulación, va a entrar en contacto en la corona del canino y este contacto puede generar una reabsorción externa en la raíz de este incisivo lateral. Comigo, eu obviamente nunca passou porque eu coloco a técnica adequada, pero eu já vi companheiros que receberam pacientes no consultório com incisivos laterais simplesmente perdidos
fluidos, ou seja, exodoncia, porque um doutor aplicou a técnica 4x2 de maneira inadequada. Imaginem ustedes um ninho com incisivo lateral perdido por isso. E é por isso que é uma das técnicas mais peligrosas. Seguro es, pero hay que hacer de la maneira correta, ok? Basicamente, meus queridos, nós usamos técnica 4x2 para uma porção de indicações. Acaba sendo uma técnica muito versátil. Utilizamos para cierre de diastemas, quando compromete a estética ou a função, ou a habla. Utilizamos para diastemas associados a hábitos de sucção e interposição. Utilizamos para tração de incisivos impactados. Utilizamos para malas posições que causam impactos psicossociais. Então, às vezes, o paciente não está bem com sua aparência e, por isso, acaba tendo efeitos psicossociais. Utilizamos para correção de pseudoclasse 3, para protrusão de incisivos com interposição labial, também utilizamos. E utilizamos também como mantenedor de espaço, que é uma indicação que, personalmente, a mim não me gusta. Pero se utiliza para muitos fatores e é por isso que eu quero passar aqui neste vídeo 3 conselhos para você que é iniciante ou para você que já é experiente, pero não te dijeron, eu estou aqui para decir, ok? Bueno, primeiro de todo, você não pode aplicar a mesma técnica que utiliza para ortodôncia corretiva para a ortodôncia interceptiva. Como eu já te dije, existem características específicas neste lateral. Este lateral, quando está em la fase del patito feo, está mesoangulado. E por que está mesoangulado? Porque a pressão da erupção do canino permanente hace com que exista esta mesoangulação de los laterales e a apertura de diastemas entre el incisivo central. Então, temos o diastema interincisivo e esta mesoangulação de las raízes e distoangulação de las coronas. Se eu simplesmente coloco o bracket en el eje del diente, eu tendré este riesgo enorme e esta iatrogenia a la reabsorção radicular externa do incisivo lateral. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Tem que fazer uma cementação passiva deste bracket. O arco deve passar passivamente. Então, não temos que ter nenhuma correção desta angulação deste diente. Solamente podemos fazer nivelação ou uma suave correção de angulação, pero sempre mantendo esta mesoangulação de raiz e esta distoangulação de corona, para que não haja este risco. Então, esta é a primeira tip. La segunda tip que eu posso passar a vocês é que esse tratamento é um tratamento puntual. Este tratamento não é um tratamento de um ano, é um tratamento de 6 meses, amores. Então, vejam acá. Sea rápido, esse é o segundo conselho. Sea rápido. Acá, por exemplo, neste artículo que foi feito por este grupo de italianos, ele habla, mira, que a versatilidade deste aparato permite resolver diferentes problemas e é por um período curto de tratamento, about 6 months. Então, mais ou menos 6 meses de tratamento. Se já está durando muito mais que 8 meses, está com algum problema. Então, seja rápido. E também, acá, dentro deste mesmo artículo, eles estudaram 200 doutores, sendo que metade era ortodoncista e metade era odontólogo general. E o que eles evaluaram é que os odontólogos generais também têm conhecimento da técnica. Vejam acá. Eles concluíram no artículo que o conhecimento de uso de 2x4, que seria 4x2 acá em nosso idioma latino-americano, é bastante disseminado entre ortodoncistas, 93,94%, e mais ou menos metade dos odontólogos generais. E o que eles concluem no estudo é que eles creem que o 4x2 é uma opção válida para ortodôncia interceptiva em la difusão de especialistas em ortodôncia, pero também em odontólogos generais. Então, se você é odontólogo general, você pode e deve estudar mais sobre a técnica. Incluso a literatura científica já está falando acá. Mira, odontólogos generais, ortodoncistas, vocês estudem na técnica correta,
porque é tão importante que o niño chegou a seu consultório, ele deve passar por um diagnóstico e um tratamento de ortodôncia preventiva interceptiva. Aproveito acá para dizer para vocês que allá adentro do diplomado Intercept, que é meu diplomado, que é de ortodôncia preventiva interceptiva, há um módulo com muitos casos clínicos e com a explicação detalhada de todo isso que eu estou falando, allá em nosso módulo número 4. Então, o diplomado Intercept é um diplomado que acaba sendo um método, não é mesmo? Meus alunos, que são maravilhosos, já estão aplicando os conhecimentos porque passamos desde a origem dos problemas, hasta o diagnóstico, protocolos de todos os tratamentos adentro da ortodôncia preventiva interceptiva. En este momento nós estamos com as inscrições abertas, mas eu vou deixar aqui o link da pré-inscrição, porque sempre aqueles que estão na pré-inscrição, eu envio todas as informações com antecipação e dou condições especiais também. Então, já deixo acá para vocês. Seguindo em nosso terceiro conselho, acá, para os casos que vocês estão fazendo com um tratamento com técnica 4x2, é necessário ter muito cuidado al momento da remoção destes brackets. ¿Por quê? Porque a remoção dos brackets já tem que ser cuidadosa em la ortodôncia corretiva. Agora imaginem em la ortodôncia interceptiva. Los tratamentos com 4x2 em ninhos, queridos, nós temos que acondicionar este esmalte com ácido, depois passar toda a parte do bonding, depois a resina e, te cuento, devemos passar estes 6 meses com estes brackets com muito controle de placa bacteriana para não ter mancha blanca e devemos passar desapercebidos. Lo que eu sempre hablo, você não deve perceber que este chico usou brackets na vida. E solamente passamos desapercebidos com esse tratamento se cuidamos da etapa de remoção deste aparato. Acaba que como este ninho provavelmente terá que passar por um outro tratamento com brackets, que seria a fase corretiva, ao momento de acondicionar de novo este esmalte, este diente deve estar preservado, completamente preservado. Para isso, sempre busque fresas e equipos e todo para a remoção adequada destes brackets. Então, você vai utilizar uma pinça, saca brackets, com muito cuidado, por amor de Deus. Primeiro de todo, uma resina específica para a ortodôncia. Não se pode utilizar resina que não é para a ortodôncia porque são cargas diferentes. E as resinas para a ortodôncia são hechas para não quedarem permanentes como uma resina de restauração. São hechas para serem removidas sem fractura do esmalte. Então, primeiro de todo, uma resina buena indicada para a ortodôncia. Depois, você vai necessitar de uma pinça saca-brackets, cuidado neste processo, e por fim, vai ter que remover esta resina da base do esmalte. Para isso, utilize as fresas fresa multilaminada, é interessante que você utilize. Sempre busque aí, existem diferentes fresas, fresa de la Orthometric, de la Reliance, ou então as fresas que são para que têm marcas de dentística, de estética, pero que não desgastam o esmalte del diente. E também a mim me gusta iniciar o retiro destas resinas com uma fresa, que pode ser de alta rotação, porque acaba sendo mais prático no consultório. Os estudos acabam dizendo que as fresas de baixa rotação, também com água, não é mesmo, sem estar em ambiente seco, é a melhor das melhores opções. Pero, por uma questão prática, as de alta rotação acabam sendo mais utilizadas desde que são específicas para este meio. E a parte final da remoção deste bracket, é interessante que vocês utilizem cauchos, aqueles cauchos específicos, porque assim não terá nenhum risco de que haja uma danificação do esmalte deste paciente. Cuidados que são especiais para vocês. Nós vimos acá, então, meus queridos, que se é seguro utilizar os brackets em ninhos, desde que sepamos os efeitos de todo o que pode passar com este paciente, que existem riscos reais e peligrosos, pero esté haciendo a técnica adequada com responsabilidade, todo bem, é seguro e muito bem utilizado. Também nós vimos acá que a cementação passiva de los brackets é muito importante, que é importante ser rápido a largo desse tempo, não passar mais que 8 meses de tratamento e que existe um cuidado ao momento de fazer a remoção, tá bem?
Espero que vocês tenham gustado deste video. Nos vemos em la próxima clase, em la próxima semana. Não deixa de suscribir-se ao canal para receber as próximas notificações e deixar um like neste video. Um grande beijo, um abraço e nos vemos em la próxima. Bye, bye.